Vamos lá. Esse é um tema que eu gosto de verdade. Esse é um tema que eu gosto de verdade. Mas no caso chinês, isso é muito mais pela eficiência e escala produtiva do que pelas armas. Diferente do que o capital inglês. Não interrogação. Veja, temos duas questões aí. A primeira é, se a gente está dizendo que a expansão do capital é um movimento meio que autônomo, tá? Que ele vai por si só, e o Estado ajuda, nesse sentido, o Estado ajudar é uma coisa que tem de comum entre os dois, né? Você pode falar de momentos do capital inglês, por exemplo, o capital inglês atual. O capital inglês atual, ele não é o capital inglês do século XIX, né? O capital do inglês do século XIX era muito mais violento. Ou seja, o braço armado do capital, que é o Estado, ele funcionava de uma maneira muito violenta no século XIX inglês, inclusive contra a China, né? Só que a gente não está no século XIX mais. Isso vale tanto para a China quanto para a Inglaterra, ok? Então, a Inglaterra de hoje não é tão violenta, né, na sua expansão militar, quanto era a própria Inglaterra do século XIX, ok? Certo? No período do século XIX, a violência era escancarada, explícita e tinha até um certo elogio dela, que vinha através do darwinismo social, que dizia o seguinte: olha, você tem que entender que, infelizmente, tem países que são melhores do que outros, e se a gente vai levar a tecnologia para lá, isso é bom, né? Vai ter via férrea, é melhor do que não ter via férrea. E, infelizmente, o mundo é assim: o forte se impõe, o fraco se fode. Fazer o quê? Esse é o esquema do mundo. Assim era a discussão do século XIX. Então tinha até uma justificativa meio cínica para você ser violento. Hoje isso não existe mais, nem para a China, nem para a Inglaterra. O elogio que eu faço para a China é exatamente que os caras venceram sem usar, quer dizer, venceram que eles são a segunda economia do mundo, é isso que eu quero dizer. Ampliaram seus mercados, estão fazendo essa disputa do capital sem precisar passar primeiro pelo que a Europa passou, que é muito filho da puta. A Europa passou por muita violência, para expansão de violência, massacre de civilizações inteiras, etc e tal. E os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não é colonizador. Os Estados Unidos nunca desenvolveu o seu capitalismo a partir de colonizar e matar povos originários de suas terras. Não, os Estados Unidos não fez isso. Mas os Estados Unidos fez outra coisa. Ele disputou com a União Soviética pela hegemonia no globo. Então, os Estados Unidos travavam guerras por zona de influência, o que também é cruel. Não é a mesma crueldade do século XIX, não é, mas também é cruel. Também é cruel. Quer dizer, o Brasil só caiu em ditadura militar por disputa de zona de influência dos Estados Unidos e a União Soviética, tá? Então, e o Havaí, né? Ah, tá bom. E o Havaí? Né? Compara isso com a colonização inglesa que exterminou todos os povos, todos, todos os povos, todos os povos do continente da América do Norte. Né? Não tem comparação, né? Não tem comparação. Né? Ah, mas beleza, mas e o Havaí? Ah, ok, né, galera? Porra, aí vocês são foda pra caralho. Ok, teve colonização no Havaí. A América inteira foi exterminada por causa da colonização europeia. Inteira. Não tem nenhuma língua indígena. Não existe nenhuma língua indígena no Brasil que é falada nas escolas aqui de Brasília. Né? Não tinha indígena aqui em Brasília? Tinha. Né? Foi todo mundo exterminado. Todo mundo, todo mundo. Né? Todo mundo. Toda a cultura, milhões de habitantes. Ah, mas teve aqui. Ah, eu sei, velho. Eu sei que teve, né? Eu sei, né? Teve a Filipinas é o melhor exemplo do que o Havaí. Filipinas é o melhor exemplo do que. Filipinas é o melhor exemplo. Filipinas é o melhor exemplo de colonização estadunidense. Filipinas é o melhor exemplo. Mas veja, não tem nível de comparação, né? Não tem nada que se chegue perto de comparar. É um continente inteiro morto, outro inteiro escravizado,
Não é? E isso tudo para fazer uma produção para. Não tem condição. Veja, todos os países da América, todos falam língua europeia. Todos. Todos os países. Todos os países da América falam língua europeia. Todos. Todos os países, né, falam a língua europeia. Todos. Todos, porra. Hã? Isso, aí é que a gente está fazendo a comparação, que eu estou falando assim, ó, do século XV até o século XIX, no processo de colonização, é bem pior. Aí, quando você chega no século XIX, você tem o imperialismo do capital. E imperialismo do capital não é a mesma coisa que colonização. Estou dizendo, a colonização é pior. Né? O colonialismo é pior, é isso que eu estou dizendo. O colonialismo é bem pior, aí depois vem o neocolonialismo, que é imperialismo do capital, desse os Estados Unidos participam, por isso que Filipinas é um bom exemplo, tá? Por isso que Filipinas é um bom exemplo. Então, do neocolonialismo, os Estados Unidos fazem parte, por isso que os Estados Unidos jogou uma bomba atômica no Japão, porque o Japão era o grande inimigo neoimperialista dos Estados Unidos, porque era disputa pelo Pacífico, que é uma guerra que a gente não olha muito para ela, a gente só olha para a Segunda Guerra nos Estados Unidos, a segunda e a primeira, né? A gente não vê o que está acontecendo no Oceano Pacífico. Então, o Oceano Pacífico, na Primeira Guerra, o Japão se deu bem para caralho, porque a Alemanha perdeu. A Alemanha estava começando a conquistar as colônias no Pacífico, e aí o Japão foi e tomou de assalto. Então, veja só, presta atenção. Então, esse papo de Primeira Guerra Mundial já é neocolonialismo. Neocolonialismo e colonialismo não é a mesma coisa. Colonialismo é pior, tá? Tem tranquilidade. Colonialismo é bem pior do que o neocolonialismo. O neocolonialismo vem, tá? Quando o neocolonialismo vem, ele dá escala industrial. Neocolonialismo dá escala industrial. A força de você fazer merda aumenta. A capacidade de se apertar um botão e matar milhões de pessoas aumenta. A metralhadora de repetição está mais forte. Né? Então, quando você entra na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, não é briga de espadinha. Não é briga de mosquete, de dar tiro e punhetar a arma por 10 minutos. Né? Então, a escala que aconteceu, porque foi até por um tempo muito maior, é muito pior o colonialismo. O neocolonialismo ele é mais violento porque você tem mais capacidade de força. Mas ele é mais rápido também. Tá? Ele é mais rápido, acontece em menos tempo. É uma violência muito intensa num período de tempo muito curto. Entra arma química em jogo, entra metralhadora e entra bomba atômica. Né? Tá. Então, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, neocolonialismo, ruim pra cacete. O colonialismo era pior. Tá? Ruim pra caralho. O colonialismo era pior. Ruim, muito ruim. O colonialismo era pior. Dito isso, o neocolonialismo é mais rápido, né, em ser ruim. Dito isso, quando os Estados Unidos se estabelecem como potência, ele briga com a União Soviética por zonas de influência. E aí, por exemplo, a gente tem o caso do Brasil, que a gente só caiu em ditadura militar porque os Estados Unidos disse que era para cair. Né? Então a gente tem esse prejuízo. Mas beleza, ditadura militar, extermínio todo da população indígena, né? O extermínio mata mais. Né? É mais alongado, é mais cruel. Né? É mais cruel. Horrível, né? Ele ainda está falando de coisa ruim. Pois bem, a China, era esse que era o papo, né? A pergunta. A China não tem isso, né? A China não tem isso, né? A China é capitalismo, é imperialismo igual, imperialismo do capital, desenvolvimento para sugar os outros países economicamente. Não tem isso. A resposta boa, né? Não tem isso ainda, pode ser, não tem isso ainda. Mas é porque o Matheus tinha me perguntado assim: tem diferença? Tem. Tem, claro que tem diferença. Do século XIX para o século XXI tem diferença. Tem diferença. Século XIX para o século XXI, a Inglaterra do século XIX tem diferença. Tem diferença? Claro que tem. Tem diferença o extermínio dos povos indígenas e a aculturação do século XV? Tem diferença. Tem diferença. A do século XV conseguia ser pior. Século XVI, no caso de Portugal. Consegue ser pior. Escravização de um continente inteiro para servir de mão de obra para enriquecer os outros. Tem diferença. Né?
Tem. 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 Se a pergunta é essa, tem diferença? Tem, né? Não é uma questão muito de opinião, não. É diferente mesmo, né? É diferente mesmo. É bem diferente. Mas aí a gente tem que colocar as coisas no seu patamar para não ser injusto também. A Inglaterra do século XXI, né? Não está fazendo a mesma coisa que a Inglaterra do século XIX. Então a China está fazendo uma coisa ruim, a Inglaterra também, a Suécia também, no ano de hoje, né? A China não é dourada. O foda é isso, porque a gente tem uma perspectiva histórica, né? A gente fala, caralho, a Inglaterra botou para fuder no cu de todo mundo para se tornar potência mundial. A China não passou, né? Tem menos rancor em cima da China. Né? Tem, né? Vai fazer o quê? A gente vai negar que a história existe agora? A Inglaterra colonizou o planeta Terra inteiro, foi o mundo onde o sol não se põe. Né? Foi o país onde o sol não se põe. A China não. Né? Tem essa diferença aí. Tem, né? Fazer o quê? Tem essa diferença. Né? Isso vai ter impacto. Quer dizer, o que joga contra a China é que tem um partido comunista no poder, mas tem diferença. E dentro do Paquistão existe o Talibã paquistanês, tá? Que é chamado de TTP, que é o Talibã paquistanês. Então o conflito vai em cima disso. O Talibã paquistanês se opõe ao governo do Paquistão. E o governo do Paquistão, ele acusa o Talibã no Afeganistão de influenciar e de incentivar e de financiar o Talibã. Não sei se eu concordaria, mas eu entendi agora o que você quer dizer. Acho que meu ponto era mais que a base da expansão do capital inglês não era tanto pela eficiência dele, mas pela força do Estado, com uma motivação mais nacionalista. Minha hipótese era essa. Olha, eu diria que isso é a eterna questão da PPP. Porque, veja só, o capital inglês era mais eficiente, porque o capital inglês deu as condições para ele ser mais eficiente, numa época que ser mais eficiente envolvia ter uma armada naval. Por exemplo, o primeiro país capitalista mesmo, fodão e tal, de capitalismo mesmo, se chama Holanda, né? E a Holanda era eficiente porque a empresa era, na verdade, uma armada militar, né? A empresa da Holanda, a VOC, era uma armada militar, então essas coisas eram misturadas, digamos assim, né? Eram misturadas. Então, ser mais eficiente significava você ter mais exército para se proteger contra os corsários ingleses, por exemplo. Aí depois a Inglaterra foi tão mais eficiente contra essa armada holandesa que ela caiu, né? Ela foi derrotada pela Inglaterra. A Holanda deixou de ser potência global porque ela perdeu em eficiência para a Inglaterra. Né? Então eu diria que assim, sempre teve PPP. PPP sempre foi a tônica do desenvolvimento do capitalismo, né? Então eu acho que no momento em que o Estado se confunde, a economia, a eficiência econômica se confunde também com a armada militar que a protege, era um outro momento, né? Difícil comparar essas coisas, era um outro momento. Mas é isso que eu digo, tipo assim, se as pessoas tivessem consciência histórica, a galera, tipo assim, a África, os países africanos, quando vem os Estados Unidos para lá, vamos fazer uma parceria, né? Eles veem diferente a China. Vem, não sou eu que estou dizendo, são as lideranças africanas. Eles falam, não, a China é diferente, vocês vão me desculpar, é diferente. Enfim, aí tem que perguntar para os caras por que eles acham isso. Paquistanês contra o governo paquistanês. Então você começa a ter conflitos, tá? Entre o Talibã e o Paquistão. O Talibã afegão, o Talibã paquistanês e o governo do Paquistão. Então, é essa a relação. Agora, por isso que a gente está tendo ataques de ambos os lados, tá bom? A questão territorial, a questão do Talibã afegão, Talibã paquistanês. Agora, vamos para as relações internacionais. O Paquistão é um aliado estratégico da China, do ponto de vista não só político, mas do ponto de vista comercial. Tá? Isso é importante destacar isso. É importante. É, sim, um aliado estratégico da China, e já o Afeganistão não, mas o Afeganistão ele tem relações pragmáticas com a China, até mesmo com o Irã, com a Rússia, né? O que são relações pragmáticas? Práticas. O Afeganistão basicamente não tem condições de ter relações de aliança estratégica, como é o Paquistão, de aliança, se for aliança militar, comercial, ele basicamente não tem. Então é pragmático, naquele momento, o que você puder fazer para mim, eu aceito, porque eu estou pensando na questão prática. O Afeganistão é muito pobre. Então, por exemplo,
Então, se a China tem um planejamento de fazer investimentos, por exemplo, em outros territórios, no seu próprio continente, que é o continente asiático, no continente africano, que vai recair diretamente um investimento no Afeganistão, o Afeganistão pega, mas ele não é um aliado duradouro, de longa data com a China, compreenderam? Mas essa é a questão importante. E por que a China ela não quer uma guerra? Inclusive, a gente teve a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China falando sobre isso, que é a Mao Ning. Vamos ver o que ela disse? A China está profundamente preocupada com a escalada do conflito entre Paquistão e o Afeganistão e lamenta as vítimas. A China apela a ambas as partes para que exerçam contenção, resolvam as diferenças e disputas por meio do diálogo e da negociação e ponham fim aos combates o mais rapidamente possível. A China tem mediado entre as duas partes por meio de seus próprios canais, está pronta para continuar desempenhando um papel construtivo na redução da escalada e na melhoria das relações entre os dois países. A China pede ao Paquistão e ao Afeganistão que garantam a segurança do pessoal, dos projetos e das instituições chinesas nesses dois países. E aí você deve se perguntar por que ela está falando das pessoas, do pessoal chinês dentro do Afeganistão e Paquistão? Por conta da proximidade. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um mapa e eu consigo mostrar isso para vocês com mais clareza. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui do nosso Brasil e vamos viajar diretamente lá para o Afeganistão, onde a gente está tendo esse conflito. Então está aqui o Afeganistão. Vocês estão vendo aqui, ó, vou passar o mouse aqui, essa linha aqui, tá, é a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. É a chamada linha Durand, feita pelo Império Britânico lá em 1893, como eu falei para vocês. O que Se você volta um pouco, sempre foi o Império Britânico, né, culpa? Se você analisar direito a história, sempre foi o Império Britânico o causador. A gente tem aqui, se a gente for afastar um pouco aqui, nós temos alguns outros países aqui, certo? Como o Tajiquistão, entre outros. A Índia está aqui embaixo. Aqui é o território, esse vasto território aqui é o território chinês. Aqui, ó, aqui em cima, nós temos Xinjiang. Xinjiang, uma região autônoma da China, muito importante, inclusive com terras raras, uma região rica em recursos minerais. E aqui nesse meio que vocês estão vendo aqui, ó, que estão vendo que existem algumas divisas, aqui é a região da Caxemira, gente. Essa região é uma região que, inclusive, a gente fez vídeo recentemente de disputa entre Índia e Paquistão, que disputam a região da Caxemira. E eu até falei naquele vídeo, que é um vídeo mais antigo, que de meses atrás, que a gente faz muito vídeo aqui, que a Índia, ela é uma aliada do Paquistão porque ela faz rotas comerciais, né, de relações comerciais entre China e Paquistão, chegando inclusive aqui nessa região aqui que vocês estão vendo, que é o Mar Arábico. Tá bom? Então a China ela tem parcerias econômicas estratégicas com o Paquistão, tá bom? Mas eles conseguiram até então, a gente está falando, resolver parte da questão entre Paquistão e Índia. Claro que não resolver 100%, mas a China hoje ela consegue ter ali uma relação mais direta com a Índia, até mesmo porque os dois países são lideranças no BRICS. Então, a China ela tem um interesse nessa região por fazer fronteira aqui com o Paquistão, dividir também a parte da Caxemira, existe parte da Caxemira chinesa. Então, para ela não é interessante você ter um conflito aqui nessa região, desestabilizando toda uma região que é economicamente ativa para eles, para os chineses. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido sobre esse conflito. Logicamente que a gente vai aguardar mais detalhes para ver o que vai acontecer mais para frente. Melhor, né? Melhor que o Trevisan, né? Melhor que o Trevisan, né? Assim, todo respeito ao Trevisan e tal, seus cabelos brancos e tal, mas melhor, né? Melhor. Informou mais, né? Seu objetivo era informar, né? Se o objetivo era informar, olha só, para você entender onde é que tá, qual é a localização, qual a importância disso para questão geopolítica global e etc e tal, melhor do que, meu Deus do céu, você que é ocidental, você nunca vai conseguir entender a cabeça de um muçulmano, porque tem uma questão... não, né? Não, né? É foda, né? Bem melhor, né? Bem melhor. Eu sei, foi o que eu falei. Eu falei isso, né? Dá o desconto pro cara que ele tava na Record, falando em
Mas ele mete essas de vez em quando, tá? Mostra o mapa, mostra ele, olha, fica aqui, essa relação, contato com esse problema histórico desde o Império Britânico. Melhor, né? Melhor, né? Melhor. Bastante melhor. E nem digo que tá perfeito, tá, gente? Ele fez um vídeo ali de introdução. Olha, você que não sabe onde é, você que não sabe onde o mapa tá, você que não sabe de nada, né? Você não sabe nada, pá, olha onde é que fica no mapa, né? O problema não vem de hoje, tem essa questão econômica aqui, tá? Eu sei, eu acompanho o Trevisan, acompanho o Trevisan. Ele mete essas do culturalismo sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz.